Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós daremos início ao estudo da função quadrática. E aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo. Atenção, pessoal! Vamos inicialmente definir uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Bom, uma função f dos reais nos reais, atenção, ó, definida como sendo uma função dos reais nos reais, que a todo número x pertencente aos reais associa ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c números reais e a diferente de zero, é denominada função quadrática. Ou seja, é uma função que associa um número x a um número do tipo a que multiplica x quadrado mais b que multiplica x mais c, que é representada normalmente de uma dessas duas formas. Ou f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou y, vocês lembram que eu disse que f de x é a mesma coisa que y, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, toda função desse tipo, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais, o a não pode ser zero, será uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau. A, b e c são os coeficientes da função. Vamos ver alguns exemplos e inicialmente vamos aprender a identificar os coeficientes a, b e c. Ok? Nós temos aqui alguns exemplos. Um primeiro exemplo aqui, uma função f de x igual a x ao quadrado. Tá aqui o primeiro exemplo, pessoal. Ó, x ao quadrado mais 2x menos 7. Né? Esta é uma função quadrática. Vejam que é no mesmo modelo aqui apresentado, modelo genérico aqui, né, ó, pessoal? Então vamos identificar os coeficientes. Quem é o valor de a? A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Então está aqui o x ao quadrado. Como não aparece um númerozinho aqui ao lado dele, é porque esse número vale 1. Então o a vale 1. O b é sempre o número que está multiplicando o x. Nesse caso aqui o b vale quanto, pessoal? Ó, 2. E o c é o número que está sozinho, o termo independente. Nesse caso aqui o c vale menos 7. Ficou claro aqui nesse primeiro item identificar os coeficientes a, b e c, ó. A vale 1, que o 1zinho, ó. B vale mais 2 e C vale menos 7. Fui claro? Vamos entender bem direitinho, pessoal. Ó. A é o número que multiplica x ao quadrado, B é o número que multiplica x e C é o número que está sozinho, sem o x perto dele, chamado termo independente. Lembrando que B e C podem ser zeros. Eu posso ter o B sendo zero e o C não, ou o C sendo zero e o B não, ou ambos sendo zero. O que não pode ser zero é o A. Atenção, ó, nesse segundo exemplo, ó, g de x igual a menos x quadrado menos 9x. Quem é o valor de A, pessoal? Ó, o valor de A aqui, que está multiplicando x ao quadrado, ó, menos 1. Está até resolvido aqui, estou mostrando novamente, ó. Quem é o valor de B nesse caso, pessoal? B é o número que está multiplicando x, nesse caso aqui é menos 9. E C é o termo independente, o número que aparece sozinho. Como não aparece aqui, nesse caso C vale quanto, pessoal? 0. Então veja que o Z nesta função, g de x, o C vale 0. Né? Vamos para a função h de x, para deixar cada vez mais claro, pessoal. Na função aqui h de x, ó. Quem é o A? Ninguém tem dúvida, né, pessoal? O númerozinho que está multiplicando aqui x ao quadrado. Ó. O A vale 5. O B vale quanto? Cuidado para não dizer que o B é 1. Eu nunca disse a vocês que B é a segunda coisa que aparece. Não. B é o número que está multiplicando x. Nesta função aqui não aparece o termo com x. Então o B vale 0. O 1 é o valor de C, porque C, aí sim... C é o termo que não tem x próximo, é o termo independente. É o número que está sozinho. Então, o C, nesse caso, vale 1. Perceba que no primeiro exemplo, A, B e C são diferentes de 0. No segundo exemplo,
o C é 0. E no terceiro, o B é 0. Vamos para o quarto exemplo, aqui a função m de x igual a menos 7 que multiplica x ao quadrado. É claro que nesta função aqui, ó, o a vale menos 7, porque é o número que está multiplicando x ao quadrado. O b, como não aparece o termo com x, o b é 0 e o c também é 0. Atenção, pessoal, numa função em que a, b e c são diferentes de 0, a gente diz que ela é completa. Se ou o c ou o b ou ambos forem zeros, a gente diz que ela é incompleta. Neste caso aqui do segundo exemplo, em que o c é 0, ela é incompleta em c. O outro caso, ela é incompleta em b. E no último caso, no último exemplo nosso aqui, em que b e c são iguais a 0, ela é incompleta em b e c. Pessoal, ficou claro identificar os coeficientes a, b e c numa função polinomial do segundo grau ou função quadrática? Bom, eu vou mostrar uns contra-exemplos na sequência de situações que parece ser uma função do segundo grau, ou melhor, uma função quadrática, e na verdade não é, ok? Atenção, ó, se ligue aqui, ó. Nós temos aqui algumas situações, né? Aqui, ó, A, B, C, F de x, G de x, H de x e J de x, que são funções, são funções também, mas não são funções quadráticas. Esse item A, por exemplo, por que que esse item A não é uma função quadrática? Não é função quadrática. Não é função quadrática. Aqui, todos esses casos são casos que não são, e eu vou mostrar o porquê, ó. Essa aqui não é uma função quadrática porque tem uma variável com o expoente 3. E uma função é quadrática quando o maior expoente da variável for 2. Né? Se tiver qualquer expoente maior do que 3, ou maior do que 2, a função não é quadrática. E ela só pode ter expoentes inteiros, né? Se tiver também expoente negativo, decimal, fracionário, não será uma função quadrática. Olha, nesse segundo item, por que que não é uma função quadrática? Também não é uma função quadrática, a função g de x aqui do item B. Porque aqui no expoente apareceu x. Mesmo tendo aparecido aqui a variável, o expoente 2 na variável, mas eu não posso ter no expoente variáveis. Uma função desse tipo aqui, ela deixa de ser uma função polinomial do segundo grau, deixa de ser uma função quadrática, por causa dessa variável no expoente. Ela passa a ser uma função exponencial, né? Por quê? Porque tem variável no expoente, tá certo? Então ela não é uma função quadrática. Tá? Ok? Entendido por quê? Parece, mas não é. Não é, ó, porque tem variável no expoente. E esse h de x, professor, tá aparecendo aqui, ó, x ao quadrado. Ela não é função quadrática? Não, pessoal, não é pelo seguinte, ó. Veja que esse x ao quadrado está multiplicando os parênteses. Se nós aplicarmos a propriedade distributiva, vai ficar, ó, h de x igual, ó, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Mais por menos é menos, x ao quadrado vezes 6 dá 6x ao quadrado, mais 1. Então perceba que como eu tenho uma multiplicação de potências e ao somar os expoentes vai aparecer o expoente 3, ela não é uma função quadrática, né? Não é que ela deixa de ser, ela não é uma função quadrática, ok? Porque apesar de quando eu olho aqui de cara eu ver o x ao quadrado, mas ele está multiplicando o x. E x ao quadrado vezes x vai aparecer x ao cubo. Então não é função quadrática, tá certo? Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, uma certa função f de x igual a x que multiplica x mais 8, essa aqui é uma função quadrática, porque quando eu aplicar a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 8, 8x. Estão me entendendo? Esta aqui é uma função quadrática. O exemplo do item C não é. Ficou claro? Beleza? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Vê este outro caso.
Olha, esse item J aparece sim na parte de cima, 5x ao quadrado mais 3x menos 6. Uma expressão semelhante, né, a uma função quadrática. Só que está dividido por x mais 1. Então quer dizer que não pode ter fração? Pode. Pode ter fração. O que não pode é ter variável no denominador da fração. Se aqui embaixo fosse só número, se fosse uma expressão desse tipo, ó, vamos pegar aqui um certo k de x igual 6x ao quadrado, por exemplo, mais 5x menos 10 sobre 7, isso aqui essa expressão é uma função quadrática. Tem fração, mas só tem número no denominador. Agora, se tiver variável no denominador, definitivamente não é uma função polinomial do segundo grau. Perceberam por que estes casos, né, eu estou mostrando os contra-exemplos, situações que parecem ser, mas que não são funções polinomiais do segundo grau ou simplesmente função quadrática. Então, eu vos pergunto, ficou claro, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, né? Identificar os coeficientes e reconhecer situações que parecem, mas não são funções quadráticas. Na sequência agora nós vamos aprender a calcular o valor numérico, o valor de x para uma dada função. Atenção, ó, vamos calcular f de x para um dado valor de x numa função quadrática qualquer. Aqui nesse exemplo nós criamos a seguinte função quadrática. F de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 1. E vamos pedir aqui alguns valores numéricos. Se eu pedisse para vocês, pessoal, calcule f de 5. O que seria calcular f de 5? É vir na função e substituir o x pelo 5. Não é isso, pessoal? Substituir o x pelo 5. Fazendo as continhas, nós vamos encontrar o valor de y que faz par ordenado com o 5. Então vamos ver como é que fica, ó. Você vem aqui acompanhando, ó, tá? 2 vezes x ao quadrado fica 2 vezes, no lugar do x fica 5 ao quadrado. Aí menos 3 vezes x, menos 3 vezes 5, mais 1. Então você conclui fazendo aqui as continhas, né, pessoal? Atenção, ó. Primeiro a potenciação, ó. 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Se não quiser fazer direto, faz a potenciação e depois a multiplicação, ó. Primeiro a potência. Vou até fazer calmamente aqui, ó. 2 vezes 5 ao quadrado dá 25, menos 3 vezes 5, 15, mais 1. Logo o f de 5 ficará, ó. 2 vezes 25, 50, menos 15, mais 1. 50 menos 15 é 35, mais 1, 36. Então, f de 5 vale 36. Já está resolvido. Mas eu quero que vocês entendam que na função, o 5 representa o valor de x, que está fazendo par ordenado com 36, que representa o valor de y. Tá claro, pessoal? Vamos fazer um outro caso aqui, ó. Se eu vos pedisse aqui nessa mesma questão, calcule f de menos 2. Vamos ver quando a gente faz com um númerozinho negativo. Bom, para um número negativo, na hora de substituir, a gente tem que colocar ele dentro de parênteses, aqui na mesmíssima função. É a mesma questão, né, pessoal? Então vem aqui, ó, 2 vezes, tá, x ao quadrado fica menos 2 ao quadrado. Menos 3 vezes, no lugar do x, o menos 2, dentro de parênteses, mais 1. Matemática ela é simples, mas ela é rigorosa, ok? Logo, f de menos 2 fica, atenção, 2 vezes menos 2 ao quadrado dá 4, positivo, porque quando eu elevar um expoente par, o resultado fica positivo. Aqui nessa multiplicação, ó, menos por menos, mais 3 vezes 2, 6, mais 1. Concluindo, quem será o f de menos 2? Atenção, ó, 2 vezes 4, 8, mais 6, mais 1. 8 mais 6, 14, mais 1, 15. Entendido, pessoal? Então, nesse caso, o que significa? Que o valor de x menos 2 faz par ordenado com o valor de y, 15. Ok? Entendido, pessoal? Como calcular o valor numérico para uma função quadrática dado um certo valor de x? Vou pedir mais um item aqui, pessoal.
Se tivéssemos aqui, porque nem sempre é obrigado vir um número inteiro. Vou fazer um item aparecendo uma fração, né? Para que vocês percebam que também é possível. Atenção, ó. Se eu pedisse, por exemplo, quem é f de 1/2? A ideia é a mesma, pessoal. Só o cuidado de fazer as operações com a fração. Você vem aqui e substitui o x por 1/2. Vai ficar, ó, 2 vezes 1/2 ao quadrado. Também quando o número for fracionário, você deve colocar dentro de parênteses. Menos 3 vezes 1/2 mais 1. Vai ficar como? Atenção, f de 1/2 igual 2 vezes 1/2 ao quadrado. Para elevar uma fração a uma potência, você eleva numerador e denominador. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4. Menos 3 vezes 1/2, você multiplica. Ó, 3 vezes 1, 3. E aqui embaixo desse 3 é como se tivesse 1. 1 vezes 2, 2. A multiplicação de fração é direto. Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E repete aqui o mais 1. Né, pessoal? Então nós temos f de 1/2 igual. Aqui, ó, 2 vezes 1/4, 2 quartos, menos 3/2 mais 1. Até daria para simplificar 2 quartos e ficar 1/2. Mas eu nem vou simplificar porque eu quero mostrar para vocês aqui, ó, os denominadores diferentes, como é que a gente conclui a resolução dessa soma, pessoal. Ó. Aqui embaixo desse 1 tem 1. Para concluir essa operação, você tem que tirar o MMC, né? O MMC de 4, 2 e 1 é obviamente 4. Esse MMC passa a ser o novo denominador para as 3 frações. Ou você escreve as 3 individualmente, ou pode botar um risco só aqui que já vai valer para as 3. Aí você vai dividindo esse denominador pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Ó. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 2, 2. Menos 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Mais 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? Atenção. Aí você repete o de baixo e soma os de cima. Soma e ou diminui, né? Dependendo dos sinais, ó. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. 0 dividido por 4, 0. Então, 1/2 é o valor de x que faz par ordenado com 0. Né? É uma das raízes dessa função. Depois eu vou explicar o porquê. Entendido, pessoal? Como calcular o valor numérico? Bem, vamos ficando por aqui com esta primeira aula sobre função quadrática. Não deixem de resolver as listas de exercícios relacionadas a esta e as outras aulas que postaremos na sequência.